Voltamos, pessoal. Mais uma vez interrompidos antes de concluir o vídeo, né? Mais uma vez me desculpem aí pela forma como ele ficou finalizado, né? Mas comentávamos a respeito do 388, que o código dispõe sobre as hipóteses em que a parte não está obrigada a depor, né? Não está obrigada a prestar o depoimento pessoal. E o 388 fala no inciso 1 a respeito daqueles fatos que ela poderia se recusar então a depor sobre fatos criminosos ou fatos torpes, né, que eles sejam imputados. A parte também pode se recusar a depor sobre fatos cujo sigilo, né, por estado ou profissão ela deva guardar, né. Ela pode também se recusar a depor, e era aqui que a gente estava comentando no final do vídeo, sobre fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, desonra ao seu cônjuge, ao seu companheiro ou a seu parente em grau sucessivo, né? Ou seja, aos seus herdeiros, aos seus sucessores, tá? E o inciso 4 traz uma outra hipótese, que menciona que também a parte não está obrigada a depor sobre fatos que coloquem em perigo de vida o depoente ou perigo de vida as pessoas referidas no inciso 3, ou seja, o seu cônjuge, o seu companheiro ou seus sucessores, ok? Então, se os fatos a serem revelados possa colocá-los em perigo de vida, né, também será uma recusa legítima. O juiz então admitirá a não prestação do depoimento pessoal, ok? E o parágrafo único ele diz que, desse 388, que essa disposição não se aplica às ações de estado de família, tá? Então, hipótese aí, né, das ações de família ou as ações em razão do estado, né, essa regra de recusa aos depoimentos, né, não vai ser aplicada, tá? Então, ações de estado, nós teríamos, por exemplo, ação de interdição, ação de anulação de casamento, né? Ações de família, aquelas mencionadas lá no 693, né? Ação de divórcio, ação de dissolução de união estável, tá? Vamos lá ao 693 para ver o rol de ações que poderíamos enquadrar como ações de família, né? Ações de família, ação de alimentos, né? Ações que tratam de divórcio, separação, reconhecimento, extinção de união estável, guarda, visitação e ações em razão da filiação, como seria no caso a ação de alimentos, tá? Então, essas ações necessariamente podem, esse dispositivo não se aplica, tá? Porque não existe outras pessoas, né, a prestarem ali o depoimento, e numa ação de divórcio não vai se falar de desonra ao cônjuge, ao ex-cônjuge, ao ex-companheiro, né, desonra ali ao parente que às vezes precisa passar por uma interdição, né, porque não existe outra pessoa para prestar esse depoimento, outra pessoa que possa esclarecer o juízo, tá? Então, nesse caso que é por conta disso, né, que esses dispositivos não se aplicam aí às chamadas ações de famílias ou às ações de estado, ok? Beleza? Voltadas aí ao estado da pessoa, né? Como é a ação de interdição e anulação de casamento, ok? Para finalizar, pessoal, voltamos àquela questão que trazemos aí depois em 2 slides na parte final do material de vocês, né? Antes de adentrarmos a outra modalidade de prova em espécie, que é a inspeção judicial. Cumpre-nos então mencionar um pouquinho, né? Falar um pouquinho mais a respeito do interrogatório das partes, o que a doutrina denomina de interrogatório informal, né? Porque tem esse intuito aí de trazer informações, mas não é depoimento pessoal, tá? Não tem por finalidade arrancar confissão, tá? O interrogatório das partes pode ser determinado pelo juiz a qualquer tempo, tá? Ele pode ser determinado naquela forma mencionada lá no 385, quando fala do depoimento pessoal. A parte final do dispositivo, o legislador não está tratando do depoimento pessoal, ele veio tratar da figura do interrogatório das partes.
Tá? Então o juiz ele pode interrogar, intimar as partes para comparecer em juízo a fim de serem interrogadas, tá? Mas isso vai poder acontecer a qualquer tempo, como nós estamos falando, mas a finalidade será a obtenção de informações, de esclarecimentos sobre fatos ainda obscuros, sobre fatos que ainda estão confusos para o juiz, né? Fatos que ele entende que através da oitiva da parte, ou seja, convidando, intimando, convocando a parte para comparecer, para ser ouvida, que através dessa sua oitiva ele possa acabar com essa obscuridade, ele possa dirimir essa confusão que possa ainda existir, tá? Então, mais uma vez, destacamos que o interrogatório não se confunde com o depoimento pessoal das partes, porque o depoimento pessoal ele sempre será requerido pelo adversário, ele não será determinado de ofício pelo juiz, tá? Trazemos uma lição do Marcos Vinícius que comenta a respeito disso. Diz aqui o autor que o depoimento pessoal é sempre requerido pelo adversário e tem por finalidade principal extrair da parte uma confissão, devendo ser prestado na audiência de instrução. Tá? Então o depoimento pessoal ele é prestado na audiência de instrução. O interrogatório ele tem caráter complementar, devendo ser determinado quando o juiz necessite de alguns esclarecimentos das partes a respeito de fatos que ainda não tenham sido bem aclarados, ou seja, que ainda tem uma certa obscuridade, não está totalmente claro para o juiz, né? Por isso, embora possa se realizar a qualquer tempo no curso do processo, o mais comum é que o interrogatório seja determinado após o encerramento da fase de instrução, quando o juiz então verifica que resta algo a ser elucidado, tá? Então o interrogatório, pessoal, é quando o juiz encerra a instrução e vai sentenciar, ou melhor, antes de sentenciar, né, quando ele procura sentenciar, ele verifica que alguma coisa não ficou totalmente esclarecida ali, que alguma coisa não está bem clara, né, e fato importante para o julgamento do mérito, tá? E ficando ali alguma obscuridade, alguma contradição, alguma confusão por parte, que causa uma confusão por parte do juiz, ele vai promover o interrogatório da parte, interrogatório das partes envolvidas. Qualquer uma das partes, o juiz poderá então intimar para comparecer a fim de ser ouvida, a fim de ser interrogado. Por isso que o Marcos Vinícius menciona que o mais comum é o interrogatório ocorrer depois da instrução, né? Que é quando o juiz ainda verifica que algum fato ficou ali dependente de um esclarecimento melhor. Então, até mesmo depois da audiência de instrução, quando ele vai fazer toda a análise das provas, é que ele verifica que seria pertinente, seria relevante, seria importante promover o interrogatório da parte, para que possa ali esclarecer algum ponto obscuro, possa esclarecer algum ponto que lhe causa confusão, né, para que ele possa então decidir o mérito com maior segurança, ok? Ainda sobre o interrogatório, também temos que mencionar que o não comparecimento da parte no interrogatório não gera pena de confissão, como acontece lá no depoimento pessoal, né? Que ela é intimada a comparecer e é advertida da pena de confissão. No caso do interrogatório, o juiz intima a parte para comparecer em juízo a fim de ser interrogada. Mas se a parte não comparece, não poderá o juiz aplicar a pena de confissão prevista no artigo 385, no caso no parágrafo 1º do 385. Tá? Há apenas um ônus da parte intimada quanto ao atendimento da determinação judicial, né, de comparecimento para ser interrogado, tá? É apenas um ônus. Ela assume os efeitos negativos disso, né? Uma vez de que nesse caso não aplica a pena de confissão, o efeito negativo é o que menciona o Marcos Vinícius aqui nesse trecho de doutrina. Se o juiz, diz o Marcos Vinícius, determinou o interrogatório, é porque o juiz necessitava de esclarecimentos das partes, né? Da parte, no caso, que ele intimou para ser interrogado. Se a parte não comparece, o juiz vai decidir sem esses esclarecimentos, o que poderá prejudicar o omisso, tudo de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. Tá? Então, se a parte foi intimada para prestar algum esclarecimento ali sobre algum ponto obscuro, né? Ou seja, se ela é intimada para o interrogatório determinado de ofício pelo juiz, se ela não comparece, o juiz vai julgar sem aquele esclarecimento.
E isso pode prejudicar a parte que deixou de comparecer, então, o que o Marcos Vinícius chama de omisso, né? Se ela se omite de comparecer para prestar o esclarecimento, o juiz, ao julgar o pedido sem esse esclarecimento, pode julgar até de maneira contrária a essa parte que deixa de comparecer, tá? Tudo com base na análise de todo o material probatório constante no processo, fundado ali naquele princípio do livre convencimento motivado, da valoração, né, das provas livre por parte do juiz, ok? O juiz, então, né, a parte comparecendo para prestar esse interrogatório, para prestar o seu depoimento em sede de interrogatório informal, né? O juiz ele vai indagar as partes ou a parte ali que está sendo interrogado apenas com relação aos fatos obscuros, tá? Os fatos que se encontram ali ainda não totalmente claros ao juiz ou que são passíveis de gerar uma certa confusão. É sobre isso que o juiz vai interrogar a parte, vai fazer as suas perguntas, tá? E os advogados das partes, eles poderão participar do interrogatório, tá? Uma vez a parte comparecendo ali, né, em juízo, os advogados também podem formular perguntas e participar então da oitiva desta parte, ok? Beleza? Aqui então a gente encerra a análise de mais essa modalidade de prova oral, né? A prova oral como um meio em espécie, uma prova, uma modalidade de prova em espécie contempladas no nosso Código de Processo Civil, ok? Voltamos então depois para fazer análise dos dispositivos que tratam da inspeção judicial, que é mais uma modalidade de prova em espécie que abordaremos na próxima videoaula, ok? Obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal.